Imagina uma orquestra sinfônica, daquelas com dezenas de músicos e instrumentos de todo tipo, cordas, sopro, percussão, cada um com seu som e a sua função dentro do conjunto. Todo mundo seguindo o roteiro super minucioso, escrito nas partituras. E, à frente disso tudo, o maestro. É ele que marca o tempo, avisa quando cada sessão entra ou para de tocar e dá uma cara para a interpretação daquela música. Agora imagina essa orquestra em outro cenário. Os músicos sabem de cor cada nota que tem que tocar. Sabem a dinâmica e a intensidade de cada movimento do concerto. E no final, tudo acontece direitinho, como se o regente estivesse ali. Essa é uma analogia possível para explicar o trabalho do Frederico Gadelha, professor do Departamento de Ciências da Computação da UFMG. Ele pesquisa sistemas multiagentes de inteligência artificial. A gente já falou de agentes inteligentes no episódio anterior aqui no Área. São IAs treinadas para agir de forma autônoma, sem precisar do comando de um humano. Nos sistemas multiagentes, a coisa vai para um outro patamar. São várias IAs trabalhando juntas, cada uma com uma função específica e decidindo sozinhas o que fazer. Não é à toa que os cientistas usam o verbo orquestrar para falar da coordenação desse trabalho. No episódio de hoje, o Gadelha me explica por que ele acha que os sistemas multiagentes podem deixar a análise de dados mais acessível até para quem não tem formação em tecnologia. Eu também converso com Júlia Almeida Luna, aluna de iniciação científica do Gadelha, que pesquisa as aplicações de IA na área de cibersegurança. Eu sou Felipe Foratini, do Instituto Kunume, e nessa temporada do Área eu converso com cientistas e estudantes para entender o que a inteligência artificial está fazendo com o nosso mundo e com a gente. Bora para a entrevista com Frederico Gadelha. Bem-vindo ao Área, muito legal ter você aqui. Obrigado, Felipe. Agradeço aí pelo convite. Professor, você vem de uma família de professores. Quanto que isso influenciou sua vida e sua escolha, seu caminho até aqui? Felipe, acho que totalmente, né? Cresci numa família, né, de professores, meus pais, professores. Muitos exemplos na família também, tios, né, meu avô. Eu acho que isso influenciou totalmente. E logo durante a graduação, né, já surgiu esse aspecto, né, ensinando para os colegas, nos estudos em grupo. E depois eu percebi que esse era o meu caminho mesmo, que eu gostava muito de ensinar, gostava muito de ter essa relação, né, com os alunos. Então, acabei seguindo esse caminho naturalmente. E tem alguma lembrança específica de ver seus pais como professores e alguma coisa que marcou sua infância, assim, de ver eles nesse papel? Meu pai, ele era professor de idiomas, na verdade, de línguas, de inglês, espanhol. Ele deu aula em escola por muito tempo, né? E depois deu aula em cursos privados, né, de idioma. E muitas vezes eu ia lá para esperar ele terminar a aula, para voltar para casa e tudo. Então eu vi muito essa relação dele com os alunos, que eu acho que me influenciou muito, essa relação de amizade, né, de companheirismo com os alunos. E depois, quando ele mais idoso, né, ele andando nas ruas era muitas vezes reconhecido pelas pessoas. Professor, você foi meu professor no ensino médio ou no curso não sei qual. Então isso também eu achava um aspecto que bem interessante, assim. E a sua formação foi inteira, inicial, né, em engenharia elétrica, né? Como é que foi essa migração da engenharia elétrica para a área de ciência e computação? Eu entrei no curso de engenharia elétrica, mas desde sempre me fascinou muito a computação. Então, mesmo dentro do curso de engenharia elétrica, eu já segui um caminho dentro da computação, né? Tinha disciplinas mais dessa ênfase, dessa área dentro do curso, e foram disciplinas que eu segui, né, também. E também, durante o curso de graduação, eu comecei uma iniciação científica na área de redes neurais, otimização, que naquele tempo, redes neurais não tinham o charme que tem hoje, né? Mas me atraiu. E a questão da ciência mesmo, né? De trabalhar como pesquisador, assim. Quando que isso te pegou? Quando é que você foi mordido pelo bichinho da pesquisa? Isso também foi no momento da iniciação científica. Eu passei um tempo do curso de graduação um pouco perdido, né? Na área de engenharia elétrica a gente brinca que eu meio flutuando no barramento, que é essa expressão que o aluno está meio ainda sem entender o lugar, o caminho que ele vai. E no meio do curso eu tive a oportunidade de começar, a curiosidade e a oportunidade de começar a iniciação científica com o professor Jaime lá da UFMG.
E isso me despertou para esse campo, para esse interesse da ciência. Professor, aí a gente corta para 2025 e você está liderando um projeto de pesquisa em IA na área de sistemas multiagentes. Eu queria que você explicasse o projeto como se estivesse falando com um amigo que não é da área. Você encontrou com ele na rua e ele te perguntou: e aí, você está trabalhando com o que hoje? Vou tentar, né? Ser o mais didático possível. A gente está interessado em desenvolver uma estrutura de agentes para automatizar fluxos de ciência de dados. Então, a ideia é, a partir de um dataset, de um conjunto de dados, você automatizar todo o pipeline que um cientista de dados faria com aquele conjunto de dados, para extrair análises, conclusões, previsões em cima desse conjunto de dados. Então, tem uma área já estabelecida por algum tempo dentro da IA, que é o Automated Machine Learning, é o aprendizado de máquina automatizado, que a gente chama comumente de AutoML. Mas muitas dessas técnicas de AutoML, elas estão limitadas às tarefas de previsão, de treinamento do modelo, de automatizar seleção de parâmetros, de hiperparâmetros, automatizar o processo de treinamento. Mas a gente observa que na prática do cientista de dados, boa parte do tempo gasto pelo cientista de dados está em etapas anteriores, como preparação dos dados, a curadoria dos dados, toda a parte de imputação de valores faltantes, detecção de anomalias. Então, toda essa preparação, todo esse pré-processamento até chegar na etapa de treinamento dos modelos é também uma das etapas mais custosas e que o AutoML muitas vezes não atinge. E aí, nesse projeto, a gente está explorando esse aspecto. Como que a gente pode automatizar todo o fluxo, incluindo o AutoML para geração do treinamento dos modelos e o fluxo pós-treinamento, que é entendimento do resultado, a explicação dos resultados, a parte de explicabilidade, né, desses modelos. E qual a diferença de ser multiagente, né? Assim, porque a gente já tem conversado com várias pessoas e tem esse entendimento sobre, por exemplo, o impacto da automação desse trabalho mesmo, né? Mas aí quando a gente vai para o universo de multiagentes, o que você acha que muda? O que tem de diferente? A área de agentes de IA, dentro do campo geral da IA, a definição de agentes é bem antiga. Ela remonta aí à década de 50, né? Agora, o conceito de agentes, o conceito mais moderno de agentes, que são agentes baseados em modelos de linguagem, né, os agentes LLM, ele já é um conceito mais novo, vamos dizer, de 2 anos para cá, que apareceram a partir do sucesso dos modelos de linguagem. As primeiras implementações de agentes baseados em modelos de linguagem, elas foram muito no uso direto desse modelo de linguagem para resolver tarefas. E à medida que você vai aumentando a complexidade dessas tarefas, esses agentes vão se tornando limitados na resolução dessas tarefas. E aí a literatura, né, a comunidade percebeu que se eu pegar uma tarefa complexa, como por exemplo um fluxo completo de um cientista de dados, é uma tarefa complexa, envolve várias subtarefas, né, subjacentes. Se eu pego essa tarefa completa e subdivido em tarefas menores e passo cada uma dessas tarefas menores para um agente mais especializado, esse problema mais complexo consegue ser resolvido de uma forma mais eficiente, mais adequada. Então, daí que entra a abordagem de sistemas multiagentes. Então, você ter vários agentes especializados em tarefas bem específicas, bem menores, vamos dizer assim, que vão orquestrar as suas ações de forma a cumprir a tarefa mais complexa. Quando a gente vê a automação de uma tarefa específica, uma pessoa que está trabalhando numa posição, numa empresa, sei lá, em algum lugar, ele ou ela pensando assim, nossa, eu estou fazendo esse trabalho, eu estou usando essa ferramenta aqui de IA e estou tranquilo. Quando a gente começa a falar de automatizar um processo inteiro e gerar esses modelos e tal, tem uma inteligência aí que é extraída de uma certa forma, né? Como é que você sente isso, assim, o impacto disso e também a evolução, né? O que você acha que vem desse uso conjunto, né, do humano com esses modelos, mas são modelos que estão trabalhando um pouco mais próximos do que é do conhecimento humano e não só automatizando uma tarefa? De fato, eu acho que hoje a IA atingiu esse impacto, né, na mídia e na indústria, né, em geral, acho que muito pelo sucesso de seus resultados. Parte disso também, os desenvolvimentos recentes nos sistemas baseados em agentes contribuem para isso também. Então, acho que hoje, cada vez mais, os profissionais vão ter que aprender a lidar com esse contexto, em que os agentes também vão participar do seu ambiente de trabalho, né? E como trabalhar com eles, né?
para um aumento de produtividade, para a execução de tarefas. E onde que entra a supervisão humana aí? Eu acho que a supervisão humana é fundamental no processo, ela que direciona o que você quer obter daqueles agentes, né? Qual o resultado que você quer obter. Então, eu acho que direciona o processo, conduz o processo e toma decisões sobre o processo. Eu acho que as decisões vão sempre cair no humano, eu acho. Por mais que a gente consiga automatizar várias tarefas cognitivas, repetitivas, sempre vai ter algum nível de tomada de decisão que vai sobrar para o ser humano. E aí tem um lado interessante disso, que é você talvez ter, de uma forma mais acessível, o trabalho de análise de dados, né? Então talvez comece a ter o uso de análise de dados de pessoas que não são da área, né? Esse é um aspecto bem interessante que esse projeto traz, uma possibilidade, né, que o projeto abre. Pessoas leigas no processo de ciência de dados podem agora explorar muito mais de suas bases de dados, né? Podem extrair, conversar com essa base de dados, digamos assim, extraindo conhecimentos, inferências, previsões, né? E conversar com os modelos que estão sendo gerados para extrair entendimento, explicações, né? Então, acho que esse processo acaba levando, vamos dizer assim, a ciência de dados para um público muito mais amplo. E quando a gente pensa, né, nesses sistemas multiagentes, quais áreas vocês já estão trabalhando, né, de aplicação, e quais que você sonha, assim, que você acha que tem uma possibilidade grande? Acho que as possibilidades são enormes, né? No contexto de previsões com séries temporais, né? Por exemplo, no setor de energia, você fazer previsões de energia solar, previsões de consumo de energia residencial. Então, você tem modelos, né, que conseguem fazer essas previsões e os agentes por cima facilitando a construção desses modelos e a interpretação dos resultados e das previsões fornecidas por esses modelos. Outra possibilidade, no contexto da indústria, né? Você tem vários dados sensoriados de equipamentos e que, no final das contas, geram séries temporais e que podem ser analisadas, seja para previsão de falhas, manutenção preventiva, para o entendimento das condições de operação dessas máquinas. É um conjunto enorme de dados que são gerados em muitos processos industriais e que a grande questão é como processar esses dados, como interpretar esses dados, entender o que está acontecendo. Os modelos clássicos de IA, eles ajudam a construção de modelos específicos para algumas dessas tarefas, mas acho que os agentes, os sistemas multiagente, podem permitir uma interpretação, um entendimento maior desse contexto de dados. E falando sobre algumas questões em relação ao uso disso e desenvolvimento dos multiagentes, né? O que você vê em relação a erro ou desafios atuais que podem acontecer nesse universo aí do uso e desenvolvimento de multiagentes? Primeiro, fazer com que os agentes trabalhassem de uma forma mais orquestrada, organizada, né? Então, esse acho que é o principal desafio. Por meio de um sistema multiagente, a gente conseguiu controlar isso bem, com algumas soluções, eu diria, até criativas, né? A gente teve a ideia, né, de colocar agentes corretores, agentes que estão avaliando a tarefa desses outros agentes, para reduzir os erros, para reduzir até as possibilidades de alucinação e de travamento, vamos dizer assim, né, desse processo. São estratégias que têm funcionado muito bem. A ideia de colocar agentes corretores, avaliadores do que os outros estão fazendo é para possibilitar isso, para fomentar, para estimular essa autonomia de todo o sistema. Como é que você vê esse trabalho de multiagentes daqui a um salto, assim, daqui a 5 anos? É difícil, acho que é difícil... 6 meses já tá tão difícil, é difícil, né? fazer previsões de um ano, não sei dizer como que vai ser IA daqui a um ano, né? Então, 5 anos, não sei. Se eu for fazer esse exercício de especulação, né? O que eu gostaria que esse projeto possibilitasse, né? É isso, né? Você democratizar, vamos dizer assim, né? Ou facilitar a possibilidade de analisar conjuntos de dados, grandes bases de dados, extrair conhecimento dessas bases de dados, extrair informações, aprendizados, né? Dessas bases de dados de uma forma mais autônoma, independente e acessível, né, para outras áreas da ciência, né, não ficar dependente de um conhecimento técnico, né. Então, acho que trazer autonomia para esse processo seria um grande ganho que eu esperaria desse projeto. No próximo bloco, o Gadelha explica por que ele acha que compartilhar infraestrutura é um caminho para desenvolver a pesquisa em IA no Brasil. A gente volta já.
Nesse intervalo, deixa eu aproveitar para te contar um pouco sobre o Instituto Kunume. Somos um coletivo de pesquisa livre, com mais de 200 pesquisadores espalhados por vários estados do Brasil e alguns pelo mundo. A partir do Sul Global, a gente desenvolve pesquisa científica em IA, alinhado aos valores humanos e com potencial de aplicação em várias áreas. Um dos labs apoiados por nós é o Agents of Future, coordenado pelo Frederico Gadelha, nosso convidado de hoje, e pelo Adriano Veloso, que também é professor do FMG. Eles lideram um time de 10 alunos de graduação e pós, que deve dobrar de tamanho agora em 2026. A maior parte dos alunos envolvidos no projeto ainda está na graduação, dando os primeiros passos na carreira acadêmica. É o caso de Júlia Almeida Luna, que está no meio do curso, faz iniciação científica e já colhe os primeiros frutos de pesquisa e trabalho. No ano passado, ela apresentou um trabalho num evento super importante, o Simpósio Brasileiro de Cibersegurança. Bora para a entrevista com a Júlia? O que te levou, assim, na sua vida até esse momento de você estar na área de computação? Teve alguma inspiração especial na sua infância, na sua adolescência? Eu caí na área da computação meio que de paraquedas, porque com 15 anos eu decidi que queria fazer um curso técnico com ensino médio. Fui para o curso de desenvolvimento de sistemas, porque a computação atualmente está sendo a área do momento. E aí que eu fui descobrir todo mundo da computação, da programação. Eu não tinha a mínima ideia do que eram essas coisas. E acabei descobrindo e me apaixonando, assim, logo de cara. Então, assim, no comecinho eu já fiquei vidrada, não consegui mais pensar em fazer outra coisa da vida. E acabou me levando agora para a graduação, que me trouxe também para a iniciação científica e me trouxe para o mundo acadêmico. E eu ia te perguntar disso, assim, em que momento você percebeu esse caminho da pesquisa como um caminho possível? Interessante que quando eu entrei na graduação, meu pensamento era que a área acadêmica era chata. Então eu não tinha vontade nenhuma de participar, até que eu escolhi o meu curso, Sistemas de Informação, porque era uma área mais mercadológica, então assim, na minha cabeça não tinha empolgação na área acadêmica. No final do primeiro semestre, o Fred foi o meu professor, e a gente acabou tendo a oportunidade ali de fazer uma iniciação científica, era na área de inteligência artificial, então eu pensei, a área do momento, é importante eu saber, conhecer, então vou ir. E aí eu acabei me apaixonando pela área da pesquisa, vi que é muito mais empolgante do que eu imaginava ser. Me trazia, de fato, empolgação, a animação tá descobrindo coisas novas, então acabou me trazendo para essa área há não muito tempo. E assim, fez com que eu quisesse entrar mais ainda na área da computação. Então, acabei trocando de curso por causa disso. Fui para a ciência da computação justamente porque eu vi que era uma área que me brilhou os olhos. Muito legal. E você tem um interesse especial em cibersegurança, né? Sim. E você apresentou um paper sobre isso. Queria que você contasse pra gente. Essa área eu gosto muito, né? A gente vê que a IA tá em tudo hoje em dia. Ela tá ajudando muita gente, então eu acho que é muito importante a gente garantir que ela continue ajudando, que a gente consiga ter segurança ao usar ela, porque ela traz muitos benefícios e é importante a gente estar seguro ao utilizar ela. O artigo, a gente desenvolveu um método novo de aprendizado que a gente consegue garantir mais segurança. Então, a gente combinou algumas técnicas que já existiam anteriormente, junto com uma técnica da estatística, que é a privacidade diferencial. E ao combinar esses métodos, a gente conseguiu gerar um processo de aprendizado de máquina que trouxesse mais segurança, menos custo também. E escrever um artigo foi uma experiência, assim, única, de verdade. Foi muito interessante. Todo o processo científico, assim, foi muito legal, sabe? Você entender a base, entender o problema a fundo, se especializar naquilo ali. E aí o processo de desenvolver uma coisa nova é muito interessante, porque é uma coisa nova, você não sabe. Então, se chegar nos pontos de o que eu faço agora, vai dar certo, vamos tentar de um jeito, de outro, e aí faz experimento, e aí você vê que deu certo. Então, assim, foi muito interessante, muito legal. Escrever esse artigo que me mostrou que a área acadêmica pode ser muito empolgante e que me trouxe, né, animação para continuar nos projetos, e a área de aprendizado de máquina com proteção de privacidade. Acho que tem muita coisa para ser desenvolvida, muita abertura, e que eu pretendo continuar, persistir, acho muito bom. E que recado que você daria para quem tá ouvindo a gente, tá começando a trajetória e tá na sua área, e o que você gostaria que alguém tivesse te falado lá no início, assim? Olha, eu acho importante de ter a cabeça aberta,
de tentar ter a experiência da área acadêmica e de mente aberta para isso, que pode ser legal. A insegurança, a síndrome de impostor acontece, é normal, é comum, mas, assim, acreditar em você mesmo, que você vai conseguir fazer tudo. O processo da pesquisa também é muito sobre você aprender. Então, acho que o que eu diria é para aproveitar todo o processo, que ele é divertido, é emocionante, empolgante e sem medo. Que você também consegue. No começo é difícil para todo mundo, pode ter certeza. As primeiras leituras de artigo, entender esses passos iniciais realmente é muito difícil, mas que com o tempo vai melhorando e que vai dar tudo certo. Na segunda parte da entrevista com Frederico Gadelha, a gente tocou num assunto que é uma pedra no sapato da pesquisa em computação no Brasil: a infraestrutura. As universidades não conseguem acompanhar nem de longe a corrida das Big Techs, que investem bilhões na compra de computadores superpoderosos para se manter na vanguarda da inteligência artificial. Mas o Gadelha acredita que tem uma palavra-chave para os cientistas brasileiros nesse cenário: compartilhar. E o que você tem visto hoje assim, no desenvolvimento que é um gargalo real? Você fala que isso aqui a gente precisa evoluir e já está atrapalhando, precisamos evoluir isso agora. Uma limitação que é sempre frequente é infraestrutura computacional. Sempre foi um problema e hoje está se tornando cada vez mais um problema relevante, porque esses modelos de linguagem são muito grandes, né? Seja para inferência ou para o treinamento, eles demandam um recurso computacional e energético substantivo. Então, acho que esse é um gargalo para pesquisa, né, nessa área em geral. E não dá mais que os laboratórios, né, de pesquisa no Brasil busquem recursos para aquisição de um equipamento para esse laboratório e cada laboratório pulverizar os recursos, pequenos recursos computacionais distribuídos, né? Eu acho que agora a gente tem que compartilhar esses recursos, que a gente consiga comprar máquinas maiores, né, mais poderosas, mas que isso possa ser compartilhado. Não adianta mais o meu laboratório, o laboratório do professor do lado, comprar máquinas. A universidade tem que ter um recurso, uma infraestrutura computacional que seja compartilhado por todos os pesquisadores, né, da universidade que querem gerar treinamento de modelos, fazer experimentos envolvendo inteligência artificial em todas as áreas da ciência. Esse pensamento de compartilhar é um pouco diferente do que acontece hoje, porque você tem realmente as Big Techs controlando esse acesso, né? Sim, essa é uma dificuldade, né? A escala de compra de máquinas que essas Big Techs fazem é enorme, né? Mas eu acho que o país tem que pensar em estratégias, e eu acho que o governo tem pensado nisso, né? Existe um plano brasileiro de inteligência artificial nessa direção. Então, o governo federal está pensando em estratégias para melhorar a infraestrutura computacional, buscando soberania, independência, mas estratégias também que buscam o compartilhamento desse recurso para o próprio avanço, desenvolvimento da pesquisa no Brasil. E, professor, quando você fala do Brasil, você sente que tem alguma forma diferente do brasileiro de desenvolver ciência? Ou o talento, né, que está na academia hoje pesquisando e fazendo, talvez até por essas limitações, você vê alguma coisa diferente do que é feito em outros países? Eu acho que um fator que se destaca do brasileiro é a criatividade, né? Eu acho que muito em função dessa limitação de recursos, né? A limitação de recursos impõe alguns desafios, mas possibilita também soluções criativas. Os nossos recursos humanos, né, os estudantes que a gente recebe na universidade, em geral nas universidades públicas, né, são estudantes de um nível muito bom, de competência, de talento, né? São muitos talentos que a gente recebe e são muito criativos. Eu acho que esse é o principal recurso que nós temos para pesquisa no Brasil. Muita gente que está escutando a gente já tem essa experiência de uso e agora ouvindo, até de conhecer um pouco mais assim, as diferentes partes, né, que desenvolvem a ciência da computação como um todo. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente se sentindo ameaçada, assim, preocupada, né? O que você diria para essas pessoas, assim? Pesquisadores da área de IA, na década de 60, já falavam que a IA ia substituir os empregos das pessoas daqui a 20 anos. Passamos os anos 80 e isso não aconteceu. Previsões desse tipo, eu acho que elas aconteceram várias vezes no passado. Elas estão se tornando
eu entendo, mais preocupantes agora, porque, de fato, a IA entrou na mídia, né? Entrou no dia a dia das pessoas. O que está sendo possível hoje com a IA, eu acho que assusta mais, né? A maioria das pessoas, né? Preocupa. Mas eu acho que ainda vai ter muito espaço para o trabalho. Essa questão de substituir o humano, a gente está longe ainda. O que é importante hoje é aprender a usar a IA, entender que é uma ferramenta. Assim como surgiram internet, redes sociais, a inteligência artificial é esse grande novo desenvolvimento que está impactando todas as áreas, está impactando a sociedade e os fluxos de trabalho. Então, hoje, os profissionais de todas as áreas vão ter que aprender a trabalhar com a IA como ferramenta de trabalho, ter que aprender a lidar com agentes como assistentes de trabalho. E tudo isso num contexto de ferramentas. Assim como as pessoas tiveram que aprender a usar a internet, as pessoas tiveram que aprender a usar redes sociais para o trabalho, para o próprio contexto do trabalho. E eu acho que a IA não vai ser diferente. No próximo episódio, que encerra essa temporada do Área, eu vou receber um convidado muito especial, um dos cientistas brasileiros de maior prestígio internacional. Ele já foi capa da revista Nature e trabalha na interseção entre computação e a física. E eu te garanto, vai ser uma conversa imperdível. O Área é um podcast do Instituto Kunume, produzido pelo Estúdio Novelo, e está disponível em todas as principais plataformas de áudio e também no YouTube. Siga o podcast para não perder nenhum episódio. A pesquisa e o roteiro são do Leonardo Aquino. O tratamento de roteiro é do Vitor Hugo Brandalize e a produção é da Ashley Calvo. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e mixagem são da Mariana Leão e da Júlia Matos. A trilha sonora original é da Estela Nesrini e a direção de locução é do Rodrigo Alves. Nós gravamos a entrevista no RVL Studios em Belo Horizonte e a locução no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Assad. A gerência de produto é da Juliane Jäger e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios. A identidade visual é da Ardi Design. A gente agradece ao time de identidade e o time de parcerias do Instituto Kunume. Eu sou o Felipe Foratini e te encontro no próximo episódio. Até lá!